Olá pessoal, na aula de hoje eu irei falar sobre aqueles biomas brasileiros que eu não falei na aula anterior. Então hoje eu irei falar sobre o Cerrado, sobre a Caatinga nordestina, sobre os manguezais e sobre a floresta amazônica. A Amazônia é uma floresta tropical e, como todas as florestas tropicais, ela tem como característica marcante uma grande quantidade de chuvas durante o ano, então é um ambiente bastante úmido e também tem uma temperatura elevada e uma temperatura que se mantém constante durante o ano. Então, essas duas características, a presença de chuvas, a grande umidade e a temperatura, vão permitir o desenvolvimento de várias espécies de plantas diferentes. E, como consequência, também vai ocorrer uma grande quantidade de espécies de animais, de fungos, de protozoários, de bactérias, todos atraídos pela vegetação. Então, por isso, a Amazônia tem a maior biodiversidade da Terra, tem a maior quantidade de seres vivos da Terra. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, e uma característica marcante desse bioma é a presença de uma grande quantidade de rios. Essa grande quantidade de rios faz com que a Amazônia tenha uma das maiores reservas de água doce do mundo. Ao longo do tempo, a floresta amazônica vem sendo destruída com grande frequência, então boa parte do bioma já foi destruído graças a algumas situações, como por exemplo a criação de gado e a extração de madeira. Na criação de gado, um fator que ocorre é que muitos fazendeiros ocupam ilegalmente regiões que não são deles, né? Obviamente é uma ocupação ilegal, e eles colocam fogo na floresta para utilizar aquele espaço que anteriormente era mata para a criação de gado. E a extração de madeira por si só já é responsável pela devastação da mata, já que as espécies de plantas são removidas e vai ficar aquele ambiente lá sem vegetação, né? Apesar da Amazônia ser uma floresta tão rica em vida, uma característica que não é tão boa é que o solo dela não é tão rico em nutrientes. Então, os nutrientes presentes no solo formam uma fina camada e basicamente a vegetação é mantida graças às folhas que caem. Então, essas folhas vão cair no chão da floresta, vão ser decompostas, né, por protozoários, por bactérias, por fungos, e esse processo de decomposição devolve para o solo parte dos nutrientes que estavam na folha. Então, as árvores utilizam esse nutriente que foi colocado no chão depois da decomposição para se manterem vivas, né? Para se nutrirem, produzirem seu alimento através da fotossíntese e se manterem vivas. A Amazônia, como eu falei anteriormente, possui uma grande riqueza de vida. Então, vai ter várias espécies de vertebrados, várias espécies de mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios. Vai ter várias espécies de invertebrados também, como, por exemplo, as formigas. Nos vertebrados, uma espécie que tem destaque é a sucuri, né? Que são aquelas cobras gigantes. No grupo dos mamíferos, temos como exemplo, por exemplo, as preguiças e os macacos, como o macaco prego. Então, é uma floresta em que a diversidade de animais é imensa. A riqueza dessa floresta é incomparável. Não tem nenhum outro bioma do mundo que seja tão rico como a Amazônia. Como eu falei anteriormente, as plantas também são bastante diversificadas, né? Tem uma grande quantidade de espécies diferentes, e isso faz com que a floresta tenha uma grande riqueza de animais, já que as plantas dependem dos animais e os animais das plantas. Então, na Amazônia vão ter várias espécies de plantas. Eu destaquei algumas aqui, como orquídeas, bromélias, musgos, samambaias, arbustos, e o que predominam, né, o que fica visualmente para a gente observar são aquelas árvores altas. Algumas dessas árvores podem atingir alturas superiores a 30 metros. Então, uma árvore que é bastante conhecida na Amazônia é a seringueira. A seringueira produz um material chamado látex. Quando ela é cortada, ela libera esse líquido, e esse líquido é utilizado para a produção de borracha. Uma outra árvore que tem destaque na Amazônia são as sequoias, que são árvores que atingem um tamanho muito elevado e podem ultrapassar 30 metros de altura. Bom, o manguezal é um bioma que fica na transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Ele é um bioma de regiões tropicais e subtropicais, e uma característica marcante dele é que ele funciona como um berçário. Então, as espécies vão reproduzir no manguezal
Vocês vão entender daqui a pouco por que isso acontece. No solo do manguezal vai ocorrer a decomposição de vários organismos, né? Então, o solo do manguezal é rico em nutrientes. Como esse solo é rico em nutrientes, ele recebe água constantemente. Quando a maré sobe, chegam animais. Quando a maré volta, recua, os nutrientes ficam lá no solo. Então, os animais vêm para esse bioma na enchente, né, na subida da maré, e depositam os seus ovos na água para que esses ovos fiquem nessa terra rica em nutrientes e possam se desenvolver. Então, peixes e camarões, caranguejos, por exemplo, colocam seus ovos, eles se desenvolvem e assim o manguezal se torna o ambiente ideal para que esses animais possam se reproduzir, graças a essa grande riqueza de nutrientes. Bom, então o manguezal vai ter várias espécies de aves, algumas espécies de mamíferos, várias espécies de crustáceos, os caranguejos. Tem uma diversidade bastante elevada. A caatinga, de todos os biomas que ocorrem no Brasil, ela é o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Esse bioma só ocorre no Brasil. É um bioma que ocorre entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Ele compreende 10% do território brasileiro, então ela está espalhada em 10% do território brasileiro. É um bioma bastante extenso e é um bioma de regiões semiáridas, então a temperatura na região em que o bioma ocorre é bastante elevada. A quantidade de chuvas também é baixa, chove na estação chuvosa, mas na estação seca a quantidade de chuvas é bem reduzida e isso influencia diretamente na vegetação e também na quantidade de animais que ocorrem no bioma. Na estação seca, por exemplo, as árvores vão perder as folhas. Normalmente as árvores da caatinga já vão ter folhas com tamanho reduzido. Graças à elevada temperatura, elas precisam ter essa folha reduzida para evitar a perda de água por transpiração, o que ocasionaria a possível morte da árvore. Então, elas têm folhas com tamanho reduzido para evitar essa perda de água. Os animais também vão ter adaptações, né, para viver nesse ambiente. Então, na época da seca, as plantas vão perder as folhas e boa parte dos animais que vivem nesse bioma vão migrar para outras regiões para que eles possam obter alimento para continuarem vivos. Na estação chuvosa, quando a chuva chega na caatinga, as folhas vão recuperar. Aliás, na estação chuvosa, quando a chuva ocorre no bioma, as plantas vão recuperar as folhas e os animais vão retornar para o bioma. Tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que na época da seca, a quantidade de aves da caatinga diminui bastante. Na época chuvosa, as aves retornam, aumenta bastante a quantidade de aves. Então, a quantidade de animais no bioma vai depender muito da estação. Se tiver muita chuva, tem uma grande quantidade de animais. Se tiver na estação seca, reduz a quantidade de animais. Uma outra característica da caatinga é que na estação seca, os seus rios vão secar e eles só vão ficar com água normalmente na estação chuvosa. Bom, como exemplo de animais da caatinga, nós temos as cascavéis, o carcará. Então, tem várias espécies de animais e eles vão ter, obviamente, adaptações para se proteger de um ambiente que a temperatura é elevada. Os répteis, por exemplo, vão ter a pele impermeável para impedir a perda de água através da pele. Outros animais vão diminuir a eliminação de água na urina. As plantas, como eu falei anteriormente, vão ter adaptações para evitar a perda de água também, como reduzir o tamanho das folhas. E tem o extremo que ocorre com os cactos, todas as espécies de cactos, que é não ter folhas. No lugar das folhas, essas plantas têm espinhos. Então, dessa forma, eles reduzem a perda de água e, como eles não têm folhas, eles vão realizar o processo de fotossíntese com o caule. Já que o caule é verde e contém a clorofila, né, que é o pigmento utilizado para realizar a fotossíntese, eles conseguem realizar esse processo. E o espinho consegue proteger a planta de herbivoria. Então, se animais tentarem consumir o cacto, normalmente eles vão se machucar com os espinhos. Então, a maioria dos herbívoros evitam o consumo das partes dessas plantas. O cerrado é um bioma que vai ocorrer no centro-oeste do Brasil. Ele tem como característica a presença de árvores que possuem troncos tortos e folhas que são geralmente grandes e rígidas. As plantas herbáceas vão ter adaptações para armazenar água, como órgãos subterrâneos. Na estação chuvosa,
A água não é uma preocupação para as plantas do cerrado, vai ter bastante água, mas na estação seca a quantidade de água reduz bastante. Então, as plantas têm que ter essas adaptações para sobreviver ao ambiente quando a quantidade de água no solo está pequena, como, por exemplo, ter órgãos subterrâneos para armazenar água. Mas essa não é a única adaptação. As raízes das árvores do cerrado geralmente são maiores do que a própria planta, podem chegar a 15 metros de profundidade. Isso serve para que a raiz consiga atingir lençóis freáticos, que são aqueles reservatórios de água que ficam embaixo da terra. Então a planta tem uma raiz com um tamanho elevado para retirar essa água do solo e assim se manter viva durante a época da seca. Na estação seca é comum que ocorram incêndios no cerrado. Esses incêndios podem ser naturais, causados por relâmpagos, ou podem ser provocados pelo homem. Então, as plantas do cerrado vão ter adaptações para impedir que elas sejam completamente destruídas durante os incêndios, como, por exemplo, uma cobertura de cortiça. E muitas plantas, depois do incêndio, vão conseguir se recuperar, as folhas crescem novamente e a planta se mantém viva. Bom, o cerrado é um bioma que é bastante rico em plantas e animais. Então, os principais animais do cerrado são o lobo-guará, tamanduá-bandeira, que também vai ocorrer em outros biomas brasileiros, várias espécies de tatu, como o tatu canastra, emas, várias espécies de emas e várias espécies de plantas. Eu destaquei uma, mas não significa que só tenha uma, né? Tem várias espécies de plantas nesse bioma. Então eu trouxe aqui para vocês a acácia, que é uma das plantas mais conhecidas desse bioma. Bom, pessoal, a aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula.